Olá, senhores. Esse vídeo é trazido a vocês através da doação de um inscrito. Amém, caralho. Graças a Deus que eu recebi mais uma doação. Porra, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz com isso. Inscrito, identificado como Tenha Fé. Cara, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pra caralho, porque eu já tava pensando assim, porra, quero gravar alguma coisa, mas não sei o que gravar. Eu adoro quando vocês mandam um tema pra mim. Adoro. Fora que o valor dos vídeos já me ajuda bastante, porque é uma passagem que eu pago pra ir ao CAPS, por exemplo. Lembrando que se você quiser patrocinar algum vídeo, quiser selecionar algum tema, pedir algum tema de vídeo, você pode fazer através do link no comentário fixado, tá bom? Basta me mandar R$ 15 no Pix, e aí você pede o tema que você quiser, absolutamente qualquer um. Até sobre nazismo, pedofilia, qualquer tema eu faço, qualquer um. Bom, vamos aqui ao que o nosso colega ele tem a dizer. Ele pergunta assim, ele começa assim, boa noite. O que você considera sobre o assunto? Tirar vantagem sem ser notado é possível no comunismo ou no capitalismo? É a primeira pergunta que ele faz. Bom, olha, no comunismo pleno, você não iria tirar vantagem do próximo, porque não haveria necessidade. Porque no comunismo pleno, comunismo no seu ápice, tudo seria de todos. Então todos fazem por todos, você faz por todos e todos fazem por você, entendeu? É como se a sociedade realmente fosse uma sociedade e não inimigos. Quando você fala sobre tirar vantagem, você já está falando sobre capitalismo, porque o capitalismo é o que exige que você tire vantagem do próximo. No comunismo pleno, né, o comunismo que não existe em país nenhum, porque nenhum país desenvolveu o comunismo até esse nível, não haveria necessidade de você tirar vantagem do amiguinho, tá? Porque você já teria tudo que você precisaria. E aí, bom, ele continua e pergunta assim: é possível se dar bem em situações em cima das outras pessoas na sociedade, relacionamentos familiares e amorosos, ambientes de trabalho desconhecidos na rua, trabalhar menos, ganhar mais, se doar menos, sem que elas percebam que eu sou um safado? Bom, cara, eu gostei muito disso aqui porque você me perguntou várias coisas no mesmo tema, na mesma doação você me perguntou várias coisas, o que pode render um vídeo bem longo. Isso é bom, porque eu gosto muito de fazer isso. E você fica de exemplo também para os demais inscritos aí, porque você pode sim muito bem mandar R$ 15 apenas e perguntar várias coisas, não tem problema nenhum. Ah, quer que eu faça 2 temas? Tudo bem, contanto que eles se relacionem com o outro. E eu consigo misturar as duas coisas e trazer aqui uma síntese para você poder aproveitar ao máximo. Bom, vamos lá. Já expliquei a parte aqui sobre tirar vantagem, né? No comunismo não seria necessário. Agora, no capitalismo, cara, tudo é moldado pelo sistema político onde você vive. No comunismo, seria outra coisa. Os relacionamentos familiares e amorosos seria outra coisa. No capitalismo, esses relacionamentos eles tendem a ser muito falsos. Porque, por exemplo, família. Família, na teoria, é aquilo. Sua mãe e seu pai são sagrados. ah, ali é para ter união, né? Você, seus irmãos, seus tios, seus avós. Família é família. Família é a sua tribo. Família é onde você pode sentir segurança, onde vão te apoiar e é onde vão te dar suporte para você lidar com esse nosso mundo tenebroso e caótico. Porém, o caos do capitalismo é tanto que a família não é como se diz na teoria. A família na prática, bom, eu vou usar meu próprio exemplo. Eu fui expulso de casa várias vezes, eu morei na rua. Nesse momento eu me encontro morando na casa do meu avô e dormindo no canil. Sim, eu durmo no canil, junto com os cachorros. A casa é pequena, não dá pra eu dormir ali é, junto com o meu avô, até porque ele é casado, e eu tenho que dar privacidade pros dois transarem, né? Mas notem que a minha mãe, ela além de ter me expulsado de casa várias vezes, o meu pai também já me expulsou. Ah, minha mãe também tentou me matar. E aí, nota-se a contradição. Você vê que família depende muito do contexto. Porque a minha mãe, ela falou pra mim, cara, eu vou te dar um exemplo brutal. Quando ela me expulsou pela última vez, que foi essa última vez que eu morei na rua, antes de vir morar com meu avô, ela disse assim: eu vou expulsar você pra eu ter paz. Eu vou continuar só com seu irmão aqui porque ele pelo menos tem dinheiro, você não construiu nada. Foi o que a minha mãe falou pra mim. Então, relacionamentos familiares na teoria são uma coisa, mas na prática são outra coisa. A gente vê muitas famílias assim, muitas famílias desestruturadas, muitas famílias onde não existe união, não existe apoio, não existe suporte. Por quê? Porque na abundância todos são amigos, mas na escassez todo mundo vira inimigo. Na escassez, pra minha mãe eu não sou filho dela. Eu sou um encosto, eu sou uma pessoa que tá ali pra parasitar, eu sou só mais uma boca pra alimentar, sem trazer vantagem nenhuma. Então ela simplesmente me jogou ao relento, me abandonou completamente. E bom, vamos falar agora sobre os relacionamentos amorosos. Depois eu vou fazer uma síntese de tudo isso daqui e responder a sua pergunta.
E também tem uma. Tu deixou aqui uma brecha que eu vou querer te corrigir. Olha só. Nós sabemos que até por condições hormonais, não por questão de ser homem ou ser mulher, mas por questões hormonais mesmo, a mulher ela é mais insegura. Tanto se o homem ele toma hormônio feminino, ele fica mais inseguro também. Ah, como é que você sabe? Eu já tomei. E bom, e não só eu senti na pele, como eu vejo o exemplo de muitas trans que vão lá, né? O homem toma hormônio feminino e começa a ser uma pessoa mais covarde, uma pessoa mais insegura, uma pessoa mais paranoica, psicótica. Nos relacionamentos amorosos, a gente vê que a mulher é mais insegura. Só que, vejamos bem, o que causa insegurança principalmente? Qual que é o principal fator de insegurança das pessoas? É o dinheiro. Ou melhor, a falta dele. É a incerteza. O futuro incerto, para um homem, é de um jeito, é um pouco mais lógico, mais racional. Para a mulher, a insegurança é ainda maior. Por isso que a mulher ela procura um relacionamento estável, onde o homem ele já tem uma base. Porque a insegurança dela é muito grande. A disposição que ela tem para trabalhar é menor do que a do homem. Isso eu falo a partir de uma perspectiva hormonal. A testosterona ela dá uma energia e uma racionalidade que o estrogênio, o hormônio feminino, nem de longe dá. Então, se não existisse essa estrutura de dinheiro, se fosse no comunismo, as mulheres iriam selecionar os homens devido a outros fatores. Não iriam considerar dinheiro porque dinheiro não existiria. Mas, no capitalismo, o dinheiro, ele é rei. O dinheiro manda em tudo. Então, você vê que, por mais que você queira na sua cabeça ser valorizado por quem você é, você não vai conseguir isso 100%. E há de se contentar com isso, porque é o sistema no qual você vive. Você me pergunta como se dá bem em situações em cima das outras pessoas. Os relacionamentos familiares. Agora que eu já expliquei um pouco da discrepância que existe entre a teoria e a prática das coisas, eu vou responder o que você me perguntou. Nos relacionamentos familiares, você vai ter que saber usar a sua máscara, a sua persona, o seu ego, ao invés de deixar o ego usar você. Você vai ter que ser honesto com você mesmo para você poder reconhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. E a partir de sua autoanálise você vai poder perceber também as coisas nos outros. Você vai começar a prever os pensamentos das pessoas de maneira não paranoica, mas de maneira certeira. Se você fizer isso na base da insegurança, não adianta, tem que ser na base da pura lógica. E isso só vem através do autoconhecimento. E muitas vezes do tratamento medicamentoso também. Às vezes a sua neuroquímica está desregulada, como é o caso da minha. Eu tomo meus remédios aqui e fico bem, né? Nos relacionamentos familiares, você tem que saber usar seu ego, você tem que saber se camuflar ali no ambiente da sua família. Você tem que conhecer cada integrante ali do seu convívio, do seu meio, para você saber como lidar com eles. Porque se você souber os pontos fortes e fracos de cada um, você vai saber como se aproveitar de cada um deles para poder, daí você tirar a vantagem, como você disse. Se dar bem em cima de outras pessoas. Você pode conseguir um apoio que você não teria se você fizesse as coisas da maneira como você quer. Se você fizer pensando, você pode conseguir mais. Então, a dica que eu dou para lidar com relacionamentos familiares e amorosos é você saber sempre estar um passo à frente. É sempre pensar com racionalidade. Não quer dizer que você não possa dar vazão a seus instintos, mas é necessário ter essa racionalidade, é necessário ver as coisas, conseguir interagir com as coisas, com o mundo, com sua família, com sua namorada, seu namorado, sem você mergulhar naquilo. Você tem que ser como um observador que experimenta o mundo sem cair dentro dele. É tipo a praia. Você entra na água, aproveita, mas você não vai lá pro fundo. Porque se você for lá pro fundo, você não volta, você não enxerga mais nada. Você fica desorientado, não sabe pra onde quer pra cima, quer pra baixo. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar apegado demais ao modo como você se relaciona com a sua família, com a pessoa que tá com você amorosamente, mas como que eu posso dizer? Quanto mais você se apega, mais você se preocupa, mais paranoico você fica, mais difícil fica. Então, tem que se observar de fora, você vai participar, você vai sentir, mas você não vai se deixar dominar. Aí que tá a diferença. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Para você lidar com o ser humano, você tem que ter autoconhecimento, porque através do autoconhecimento você consegue perceber coisas que são fundamentais não só em você, mas em todo ser humano. Quando você percebe essas características, quando você percebe como o ego funciona, você estuda um pouco de psicologia, você consegue entender um pouquinho como a sociedade funciona, um pouquinho melhor. É bom você estudar outras coisas também, estudar geopolítica, estudar filosofia,
A filosofia ela é bom para exercitar a mente, a geopolítica ela é bom para te dar uma noção de mundo. É estudar o que é o capitalismo, estudar o que é o comunismo, estudar a história de cada um. Isso abre muito a sua mente, abre muito mesmo. Faz você ver o mundo com outros olhos, de maneira que você não consegue mais ser superficial. Você não consegue mais se envolver da mesma forma na sociedade, mas você ganha a capacidade de andar sobre ela sem se deixar afundar nela. Porque se você me pergunta como se dá bem em situações em cima das outras pessoas na sociedade, você provavelmente tem algumas inseguranças em relação a isso. Você tem medo, você não sabe como lidar. Por quê? Porque você tá apegado demais. Você tá apegado demais à expectativa dos outros. A expectativa, talvez interna sua, de querer performar bem. E não precisa disso. Quanto mais você se desapegar disso, melhor você consegue fazer. É paradoxal, não é mesmo? No ambiente de trabalho você tem que saber lidar com as pessoas. Sabendo os pontos fortes e fracos de cada um mesmo, até os seus superiores e os seus inferiores, os que estejam na mesma posição da hierarquia também. Você pode notar a relação que uns têm com os outros e através disso você entende, já tendo conhecimento prévio, um autoconhecimento prévio, você entende que a forma como eles interagem um com o outro tem alguma coisa por trás. Você consegue meio que ler a mente de cada um que está envolvido ali nas relações, no ambiente de trabalho. E através disso você consegue jogar com o emocional e com o mental das pessoas, de maneira que favoreça a si mesmo. Desconhecidos na rua são irrelevantes. Não sei aqui o que você quer dizer com tirar vantagem de um desconhecido na rua. Você não precisa, porém, é aquilo, se você tiver conhecimento, tanto autoconhecimento quanto conhecimento geral, melhor. Conhecimento sobre controle emocional. Não, como é que fala? Não é controle emocional, é quando a pessoa tem um emocional saudável, saúde emocional, estabilidade emocional, eu esqueci o termo, mas é uma coisa assim. Inteligência emocional. Quando você tem inteligência emocional, você está um pouco acima dos outros. Você tem que saber perceber também quando alguma pessoa está acima de você. Nessa questão. Porque ela é o seu ponto fraco. Só que não ela necessariamente. Não é ela. É alguma coisa em você que você precisa aprender a lidar. Você precisa corrigir. Isso sempre vai haver, tá? Nunca vai existir um manipulador perfeito. Agora você me pergunta como trabalhar menos, ganhar mais, se doar menos, sem que elas percebam que você é um safado. Bom, por que você se acha um safado primeiramente? Porque você quer tirar vantagem delas? Tá, mas aí olha só, você diz que você é um safado, você tá trazendo aqui moralismo. Mas o que é moral? Pra que serve a moral? Ela serve como alicerce da personalidade. São valores, são princípios. Você se acha um safado porque quer tirar vantagem dos outros, mas você quer tirar vantagem dos outros por quê? Por alguma insegurança que você tem logo, seus princípios, seus valores, eles estão um pouco abalados. Porque você, ao invés de simplesmente ir lá e se aproveitar, você não tá conseguindo se aproveitar, você se acha um safado, você se acha o errado. Agora eu te pergunto, se você aplicar tudo que eu falei aqui, obter conhecimento e autoconhecimento, melhorar, conseguir observar as pessoas, entender seus comportamentos, entender os jogos sociais e aprender a jogar o jogo, isso é ser um safado? Isso é ser imoral? Eu acho que não. Então, você não é um safado. Eu acho que você quis perguntar como jogar com as pessoas sem perceber, sem que elas percebam que você está jogando com elas. Você vai saber disso através de observar exatamente a pessoa com a qual você está jogando. Você conseguindo prever as reações emocionais dela, conseguindo notar como ela reage ao mundo em tempo real, você consegue já direcionar ela para onde você quer, de maneira que te favoreça. Mas você precisa conhecer a pessoa e você precisa analisar. Para você conhecer a pessoa, você tem que conhecer a si mesmo, conhecer a essência humana, as essências humanas, eu digo, né? Porque são essências, porque são vários contextos, vários fatores. Você quer se doar menos, logo eu entendo aqui que você se sente sugado. Se você se sente sugado, é porque você não está sendo quem você é, não é mesmo? Você sente que não pode ser você mesmo. Você queria ser mais, você queria não se sentir oprimido pelas pessoas, pela sociedade, pela família, mas você se sente, não é mesmo? Até mesmo na área amorosa, provavelmente você não se dá muito bem amorosamente, talvez seja BV, seja virgem. Eu entendo você, eu fui por muito tempo também. BV não, BV eu perdi com 15 anos, mas virgem eu fui até o ano passado. Essas coisas, elas não importam de fato. Até porque a mentira é uma das coisas que você pode usar. Se você se acha imoral, isso é aquilo que nosso querido companheiro Jung, psicanalista, ele chamaria de sombra.
A sombra é aquilo que você rejeita em si mesmo. Você rejeita que você pode manipular as pessoas. Eu tô vendo que você se sente oprimido pelas pessoas, mas você tem inteligência para sair desse padrão. Basta você se auto-observar, observar seus pensamentos, observar suas próprias reações, sem ser no modo automático. E não se culpe quando você não conseguir observar, porque não é fácil. Não é fácil fazer as coisas fora do modo automático. Não é fácil estar consciente 100% do tempo. Então, toda vez que você estiver consciente, você vai agir de maneira conforme eu falei aqui. Observe mais as pessoas, entenda as relações sociais, entenda como você mesmo funciona e você vai entender como os outros funcionam. Quando você entender como os outros funcionam, você domina qualquer ambiente. Eu tenho um espírito de liderança natural, é uma pena que eu não possa simplesmente pegar um emprego num cargo alto logo de cara. E é uma pena também que eu seja esquizofrênico, então no meu caso, ele é um caso atípico, né? Eu não me encaixo nisso que eu tô falando pra você, porque quando eu estiver estável, eu consigo fazer isso. Agora, quando eu não estiver estável, porque a esquizofrenia funciona assim. Você fica algum tempo estável, depois você não tá mais, e a realidade toda se distorce além dos 5 sentidos, ela se distorce também na sua mente. Então, pro esquizofrênico é uma situação à parte. Agora, pra vocês, pessoas que até podem ter transtornos psiquiátricos, mas não sendo esquizofrenia, é mais fácil, é muito mais fácil. Muito mais fácil de tratar, como eu falei no começo do vídeo. Pode ser necessário você se tratar, né, de maneira medicamentosa para poder usar todo o potencial da sua mente. Não adianta se culpar se não estiver conseguindo, porque pode ser um defeito neuroquímico. Você vai continuar ruminando se a sua serotonina estiver baixa, por exemplo. Para isso, você vai resolver isso, você vai fazer o quê? Você vai procurar um psiquiatra e vai te passar um antidepressivo. Um antidepressivo como fluoxetina, sertralina, desvenlafaxina ou algum de outra classe. Mas geralmente é da classe de serotonina. Você sente uma ansiedade de fundo assim, seus pensamentos não param, pode ser serotonina baixa. A depressão, a maioria dos casos é isso. Mas pode ser dopamina baixa também no córtex pré-frontal, que fica aí na sua testa. É uma região do cérebro onde é responsável por planejamento, foco, motivação. Entende? Então, você vê que como você vai planejar suas ações, aquilo que você vai ter que fazer para cima dos outros, como que você vai planejar manipulações, se você tiver uma disfunção na área cerebral que processa exatamente essas coisas, entende? Então se tratar no psiquiatra, se for necessário, é muito importante e é crucial, ok? Bom, eu acho que eu respondi todas as suas perguntas, já tá com 23 minutos aqui, provavelmente vai ficar um pouquinho menor depois que eu editar, porque eu dou uma acelerada no áudio, mas eu não vou poder deixar passar de meia hora de vídeo, porque senão eu não vou poder divulgar lá no Adobe Podcast para poder utilizar o áudio. Afinal, eu não tenho microfone, eu gravo tudo no celular, não tenho computador também, meu computador foi roubado. Então, acontece que eu tô bem limitado aqui. Eu não posso mais fazer vídeos assim de 1 hora que eu fazia antes, sem perder qualidade, não é mesmo? Além do que eu acho que eu respondi todas as suas perguntas. Se você chegou até aqui, meu companheiro que pagou por esse vídeo, cara, eu te agradeço demais. Gostei pra caralho dos temas, das perguntas. Gostei muito. E também veio uma graninha pro meu bolso, né? Pra quem não sabe, eu frequento o Ceasa. Ceasa, pra quem não sabe o que é um lugar onde os feirantes vão pra comprar suas mercadorias, pra ir vender nas suas feiras. Tem vários caminhões lá de legumes, de verdura, de peixe até. E tem muita coisa que eles jogam fora, porque a fruta tá feia, eu não vou vender. A banana ainda tá meio verde, eu não vou vender. Eles jogam no chão. Eu vou lá e cato tudo, encho uma bolsa ou duas e trago pra casa. Essa é a minha maneira de ajudar em casa. E essa é a maneira que eu aprendi de jogar com meu avô. E jogar com os outros não é fazer o outro de otário. O meu modo de jogar com meu avô foi fazer aquilo que ele mais precisa. Eu notei que o maior fator de irritabilidade do meu avô são os problemas financeiros. Então o que eu vou fazer pra poder me dar bem com ele? Porra, eu não consigo trabalhar porque eu sou esquizofrênico. Eu vou pelo menos botar comida em casa da maneira que eu sei botar. Que é indo no Ceasa, pegando as coisas e trazendo pra cá. E ele já fica feliz quando eu faço isso. Entende? Eu notei também sobre o que meu avô gosta de conversar, o que realmente empolga ele, quais são os assuntos. E assim eu tenho interagido com ele. Isso tem feito bem pra mim, porque eu passo a não ter mais uma imagem tão paranoica dele, uma imagem tão negativa, como se ele quisesse o meu mal, porque eu sou esquizofrênico, né? Então tudo pra mim é como se estivesse perigoso, eu vivo em psicose 100% do tempo. E também isso melhora a maneira como meu avô me vê, porque as pessoas, elas lembram de você não pelo que vai sair da tua boca, mas pela maneira como você faz elas se sentirem. Então eu sabendo disso, note como eu passei a agir. De uma pessoa que não fazia nada o dia inteiro,
eu passei a entender como é que funciona as pessoas envolvidas aqui no meu convívio e aprender a como lidar com cada uma delas, porque eu sei como elas vão reagir a determinadas coisas. Entende? Isso aqui é uma síntese final de tudo aquilo que você me perguntou no tema, tá? Agradeço pra caralho. E é isso aí. Tamo junto, meu companheiro.